pessoal, boa tarde a todos. Então, hoje, como vocês sabem, vamos falar um pouquinho disso, né? Que é um tópico extra, assim, não cai na prova, etc. A prova vai estar disponível sexta de manhã, né? Como a gente combinou, sexta agora vai ficar até a outra segunda. 10 dias, tá? Mas assim, quem for entregando, a gente vai fazendo entrevista, tá? Beleza? Porque tem gente que queria fazer agora. Enfim, mas então vamos falar sobre isso aqui, equações diferenciais ordinária. Tá errado. Não, eu tô com muito sono hoje. Certo, ordinária e linear. Hoje não tem PowerPoint, que é a primeira vez que eu estou falando disso nessa disciplina, né? Mas eu acho bacana falar sobre isso. A gente não vai ter muito compromisso de formalismo aqui. Então eu vou falar de vários teoremas, tanto de equações diferenciais quanto de álgebra linear, que alguns a gente vai demonstrar, mas a maioria não, né? Assim. E o objetivo é a gente revisitar coisas que são ensinadas de determinadas formas na graduação e olhar criticamente para essas formas, né? Então, em particular, quando a gente fala de equações diferenciais ordinárias e lineares, é uma oportunidade bacana para a gente pensar em várias relações entre cálculo e álgebra linear, né? Beleza? Como a gente quer uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, como as coisas são desconectadas muitas vezes na graduação. E a gente já falou disso um pouco quando a gente falou de derivada com transformação linear. Aqui não tem muito a ver com isso, é outra coisa, tá? São outras relações com álgebra linear. Mas tem várias relações bacanas, beleza? Bom, então, antes de mais nada, todo mundo sabe, eu acho, a nomenclatura, o que isso quer dizer, né? O que é uma equação diferencial? Basicamente é uma equação cuja incógnita é uma função e não um número e que envolve operadores diferenciais, ou seja, envolve derivadas. Beleza? Tranquilo? Então, a equação diferencial mais simples é resolver uma integral, né? Uma primitiva. Porque quando você escreve assim, y' é igual a x. Qual é a solução disso? Y é igual a x2 sobre 2 mais uma constante. Tranquilo? Né? Então, isso é então, resolver uma primitiva é o exemplo mais simples de uma equação diferencial. Mas, obviamente, pode ter exemplos mais complicados. Beleza? E o termo ordinária, né? Equação diferencial ordinária, é em oposição à equação diferencial parcial, né? A equação diferencial ordinária envolve só funções de uma variável, certo? Então, seria derivada na reta, derivada, né? E a equação diferencial parcial envolve derivadas parciais. Então, a solução de uma EDP, né, de uma equação diferencial parcial, é uma função de várias variáveis. Então ela vai envolver as derivadas parciais dessa função. Beleza? Tranquilo? Certo? E linear é o que eu vou falar agora, né? O que é uma equação diferencial linear? Né? Obviamente esse termo já tem tudo a ver com álgebra linear, né? Já é a primeira coisa que eu vou falar. Então, antes de também outra coisa que é importante falar, um alerta que eu vou fazer aqui, que é o seguinte, não sei se vocês têm, o que a gente vai trabalhar aqui é como resolver equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem e de segunda ordem, tá? O que é de primeira ordem e de segunda ordem? É a ordem da derivada mais alta que aparece naquela equação. Beleza? Então, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, ela envolve derivadas de funções de uma variável, que é ordinária, e derivadas de primeira ordem só. Beleza? Uma equação de segunda ordem já vai envolver derivadas de segunda e assim por diante. Tranquilo?
Então, basicamente, o que a gente vai fazer é resolver equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem e segunda ordem. Beleza? E o método que eu vou falar aqui, na verdade serve para qualquer ordem. Só que de segunda ordem pela natureza algébrica, né, é mais fácil de resolver, digamos assim, tá? Mas depois vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque aí envolve coisas de resolver polinômio e aí esbarra nas dificuldades algébricas de achar raiz de polinômio. Equação de primeira, na verdade o quente que eu quero falar mais aqui é a resolução de equação de segunda ordem. Porque aí isso vai envolver, por exemplo, autovalores e autovetores. Que é uma coisa que a gente teoricamente aprende em álgebra linear, mas eu acho que fica uma coisa tipo determinante, assim, fica uma coisa lá, um nome, que a pessoa faz uma conta e não sei se a experiência de vocês foi assim, mas eu tenho visto muito isso acontecer, beleza? Então é uma oportunidade também de dar o significado para autovalores e autovetores, beleza? Mas a gente vai começar com equações de primeira ordem. Equações de primeira ordem é muito simples, na verdade. Tem um método de resolução que você resolve qualquer uma. Certo? Quando passa para a segunda ordem, começa a complicar. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é resolver equações de segunda ordem. Equações de primeira ordem eu vou falar mesmo só para situar, né? Que é muito rápido, tá? Bem, mas aí o alerta que eu quero fazer é o seguinte: quando a gente fala de resolver equações diferenciais, a gente tem que pensar o que significa resolver nesse caso, tá? O que eu vou falar aqui a gente vai trabalhar com equações lineares, porque eu tenho essa intenção de explicitar as relações com álgebra linear, certo? Então, no sentido que eu vou falar aqui, resolver significa encontrar uma expressão analítica para a solução, é resolver explicitamente. Beleza? Vai falar, a solução é f de x igual a uma fórmula. Tranquilo? Certo? Só que, e eu acho, primeira reflexão em relação ao ensino de cálculo na graduação. Aí não sei qual é a lembrança que vocês têm de ter estudado equações diferenciais na graduação, mas eu acho que quando se trabalha equações diferenciais na graduação, tem uma grande ênfase em resolver equações, certo? Beleza? E na verdade, se você pegar assim, o universo das equações diferenciais e aquelas equações diferenciais que têm alguma relevância em algum contexto na física, na química, biologia, na ecologia, usa muito equações diferenciais, né? Várias, economia, né? Astrofísica, cosmologia, vários campos que usam muito equações diferenciais. Então o conjunto das equações diferenciais que você consegue resolver nesse sentido que eu estou falando de resolver achando uma fórmula é irrisório, entendeu? Certo? Então, as equações lineares, obviamente, é um caso muito particular, certo? Tranquilo? Então, de forma geral, aquelas equações diferenciais que têm aplicações importantes na ciência, você não consegue resolver, assim, nesse sentido analiticamente, beleza? E aí o que você faz? Você estuda o comportamento assintótico, né? É isso que, né? Então, até a tese de doutorado da Tatiana, né, que foi defendida, que ela terminou em 2000, tem a ver com isso. Tem a ver com o trabalho do Poincaré, que foi no começo do século XX, no qual está inserido, assim, no trabalho dele tem uma importância numa mudança de significado do que era resolver uma equação. Então, justamente ali, até então, né, a grosso modo, se entendia que você, para estudar uma equação diferencial, você precisava da fórmula da solução.
E naquele momento histórico, né, houve essa mudança de paradigma, digamos assim, e começou a ter o campo, né, que hoje se chama sistemas dinâmicos, né, que é enfim, o campo de pesquisa da matemática que está relacionado com equações diferenciais ordinárias, e começou a se entender que nesse campo, para se estudar aquilo que é relevante numa equação diferencial, não necessariamente você precisa resolver no sentido de ter uma expressão analítica para a solução, beleza? Certo? Então isso é bem importante. Eu vou dar um exemplo, assim, um exemplo muito simples. Por quê? Porque o que interessa, em geral, em problemas que têm a ver com dinâmica, né, por isso que é sistema dinâmico, e que são modelados por equações diferenciais, é justamente você prever o que vai acontecer no futuro. Então o que importa, de forma geral, é o comportamento assintótico. Então isso aqui vai tender a infinito. Então, por exemplo, dinâmica populacional, né, em biologia, que são regidas, né, são modeladas por equações diferenciais. Até a gente estuda algumas em cálculo, que é, não sei se você lembra, que a gente falou predador-presa, lembram disso? Sim. Que é tipo assim, basicamente, você tem uma população de predadores e uma população de presas, né, num ecossistema, sei lá, o nome é esse. E essas populações, uma depende da outra, né, assim, se você tem muita presa, a população de predadores cresce, beleza? Certo? Só que quando a população de predadores cresce, eles comem as presas, e aí a população de presas decresce, mas isso faz a população de predadores decrescer também, porque eles ficam sem comida, beleza? Certo? Então, isso tipicamente é um problema de dinâmica populacional. No caso, nesse exemplo que eu estou dando, é um sistema de equações diferenciais. Você tem uma função, que é a população de presas ao longo do tempo, e outra função, que é a população de predadores ao longo do tempo. Beleza? E o que você quer saber nesse sistema, justamente quando você, né, em biologia, em ecologia, né, em geral, quando se estuda esse problema, você quer saber justamente qual é a previsão do futuro. Beleza? Por exemplo, você vai ter um colapso ecológico, né? Enfim. E para isso, então, como eu estava dizendo, foi no começo do século XX que houve esse entendimento, essa mudança de paradigma, que para estudar isso, você não precisa necessariamente resolver no sentido de ter uma fórmula para a equação. Existem outros métodos. Beleza? Está fazendo sentido? Estou falando pra caramba sem escrever nada, mas está fazendo sentido isso? Tranquilo? Esse predador-presa só um exemplo, né? Tem milhares. Você pode pensar em economia, né? Dinâmicas financeiras, sei lá, não sei nem falar, né? Em física, milhões de coisas em física, a órbita dos planetas, né? Que era um problema importante também, né? Se o sistema solar é estável ou não é estável, e na verdade não é, né? Tudo pode sair do lugar a qualquer momento, enfim. Então, vários problemas que é isso, né? Que você não precisa resolver, né? Na verdade, o problema de órbitas de planetas, que é o problema chamado problema de Zeni-corpos, né? Que são corpos interagindo mediante a lei da gravidade, é super difícil de resolver, né? E a gente estuda por outros métodos, beleza? Tranquilo? Mas por que eu estou falando disso tudo? Porque eu acho que em cálculo tem uma grande ênfase em resolução de equações diferenciais, né? E aí você fala de equações lineares, tudo bem, equações lineares é importante, mas é um caso muito especial. É aquela coisa que a gente já falou, a gente estuda aquilo que é bem comportado, e tem uma razão para estudar, porque não é para estudar, né? Porque, por razões que eu já vou falar aqui. Por que as equações lineares são importantes? Mas elas são exceções, assim. De forma geral, as coisas não são lineares, né? Assim, beleza? Certo? Então eu acho que isso em equações diferenciais, né? Quando a gente estuda equações diferenciais na graduação, não sei se alguém lembra disso, basicamente é só método de resolução. Aí tem equações lineares, beleza, e tem um monte de
casos, equação homogênea, não sei se você lembra disso, equação não sei o que lá, que são métodos, que são equações separáveis, né? Que são equações que não são lineares, mas são casos muito particulares que, pela característica daquela equação, você dá uma sorte louca de achar uma equação, uma solução, né? Uma expressão analítica para a solução. Beleza? Mas essa coisa de resolução é irrelevante para o campo, para pesquisa em sistema dinâmico, como eu falei agora, né? Para o campo sistema dinâmico como uma área científica da matemática, isso é irrelevante para as aplicações também. Né? Mas aí tem aquelas integrais que recaem numa integral difícil, beleza? Então isso, a abordagem é muito assim. Então eu quero começar fazendo esse alerta. A gente vai falar aqui de resolução de equações, de achar a solução, porque eu tenho com essa discussão fazer essa intenção, de fazer algumas relações com a ordem linear. Só que no campo das equações diferenciais, isso é praticamente irrelevante, assim, beleza? Só quero fazer esse alerta. Tranquilo? Então quero aproveitar também para contar uma história que eu já devo ter contado, que uma vez eu fui numa reunião de equipe dessas equipes aí de cálculo, que era de cálculo 2, que é o cálculo onde tem equações diferenciais, né, aqui para engenharia. E aí, porque eu estava dando cálculo noturno, que é fora da equipe, mas eu queria saber o que a equipe estava fazendo. Foi a primeira vez para nunca mais. Porque aí teve uma discussão que é assim, um professor falou, a gente usa o livro do Stuart, só que a gente dá uns exercícios complementares. Eu acho essa história muito representativa. A gente dá uns exercícios complementares porque o livro do Stuart, os exercícios são fracos. Ele falou isso, aí deu uma lista, uma folha com os exercícios que eles faziam complementares ao Stuart. Aí quando eu fui resolver esse exercício, o que era? Esses eram mais fortes. Então o que era o mais forte? Eram integrais para resolver que caía eram equações diferenciais para resolver cuja resolução caía numa integral mais complicada. É isso que eles entendem como exercício mas é mais forte para quê? É para fazer alguém aprender alguma coisa? Não, é para torturar os alunos. Desculpa, entendeu? Porque o que uma equação diferencial que cai numa integral mais complicada, que papel isso tem para aprender o que é uma equação diferencial e para que serve? Zero. Isso é, como eu disse, irrelevante no campo da pesquisa. Mas a mentalidade das pessoas é essa. Beleza? Então essa é a primeira crítica. Tranquilo, pessoal? Está fazendo sentido? Mas você discutiu isso lá? Não, porque ele deu essa folha, depois eu fui para casa, e depois eu não contei mais. Assim. Depois eu fui para casa, eu fui fazer aí que eu vi, que caía naquela secante é um tubo da vida, entendeu? Aí eu não falei mais. Eu devia falar, mas eu falo, mas eu não tenho paciência. É um erro meu, sabe? Porque quando eu tento falar isso, parece que eu estou falando curto, sabe, no departamento. Acho que as pessoas não estão nem aí mesmo. As pessoas não querem, não acham que aquilo ali, ensino de graduação, é uma coisa importante. Enfim. Mas tá fazendo sentido isso tudo? Eu precisando falar, se alguém tem alguma lembrança de graduação, de estudar equação diferencial, nem isso. Eu nem fiz aula, a gente fez só a prova. Eu fiz só uma prova que era resolver equações diferenciais. Lembro que eu peguei o livro, inclusive te mostrei na época. Ah, tá, não lembro. Pô, a prova deve ser resolver. Tava na IC, né? Acho que sim, eu peguei o livro na biblioteca. Esse livro vai servir. Aí eu decorei e fiz. Beleza. Hoje eu nem Isso lembro aqui é mais. difícil de decorar, né? Tem uns métodos. Tem que lembrar, tem que chegar com o método ideal para fazer. Quando eu fiz mais por esse lado qualitativo. Ah, é? Pela ficar aprendendo, sei lá, 35 métodos diferentes para resolver. Exatamente. Então, lá do qualitativo eu vou falar um pouco. Mas antes disso, eu vou falar lá de equações de primeira ordem,
ordinária linear de primeira ordem, tá? Então, o que a gente define como uma equação linear? Uma equação diferencial linear de primeira ordem. É uma equação que eu vou usar a notação x de t, tá? Para me referir à função, à incógnita, tá? Então, a incógnita é uma função. Então, eu vou usar x de t, beleza? Então, uma equação linear, certo? Uma equação diferencial linear de primeira ordem é algo que tem essa cara, tá? Eu vou botar um action, tranquilo? Certo? Onde? Então, esse A, B e F, na verdade, assim, para ser linear mesmo, a gente teria que ter igual a zero aqui. É uma questão só de nomenclatura, tá? Para ser linear mesmo, a gente teria que ter igual a zero. Então, por que isso é linear? Porque isso é linear em x, tá certo? Porque x é a incógnita. Então, eu tenho aqui a própria função x, e aqui eu tenho x', que é a derivada é uma operação linear. Tá legal? Beleza? Agora, esse A e esse B são funções de t. Tranquilo? Certo? Então, em t, porque a incógnita da função é x. Então, em t, aqui pode ter qualquer coisa. Pode ser seno, x2, t2. O A e o B, que pode ser O A e o B. seno. Isso. Certo? Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó. Certo? Isso aqui é uma equação linear. Tá legal? Porque ela tem que ser linear em x. Beleza? Então, em t não importa, tá? Porque a incógnita da equação é x. Esse A e B é como se fosse coeficiente da equação. Certo? Só que os objetos que eu estou lidando aí, que eu estou operando, não são mais números, são funções. Beleza? No caso, funções de t. Então, uma equação que está lidando com funções, tanto a incógnita como os coeficientes são funções. Tá? E ela tem que ser linear do ponto de vista da incógnita. Então, isso aqui pode ser uma função de t qualquer, beleza? Tá? Isso é igual a zero mesmo, não é homogêneo? Não, então, isso que eu vou falar. Aí tem essa nomenclatura, né? Quando a gente tem igual a zero, a gente diz que é uma equação linear homogênea. Beleza? Estou falando que a palavra linear mesmo seria igual a zero, mas é igual ao sistema. Né? É bem... Porque sistema, a gente fala sistema linear homogêneo e não homogêneo. Beleza? Tipo assim, quando tem 2x mais y igual a zero, x menos y igual a zero, isso aqui é um sistema linear homogêneo. Quando tem outras coisas aqui, esse aqui seria um sistema linear não homogêneo. Beleza? Certo? Mas a rigor mesmo, para linear seria quando é igual a zero. No sentido que a solução disso é um espaço vetorial. Tá legal? Que no caso, a solução disso não é um espaço vetorial, é um espaço afim. Porque no caso aqui vai ser um ponto, né? Mas enfim, se fosse uma coisa 3x3, assim, vou botar. A solução disso aqui é uma reta, passando pela origem, que é um subespaço vetorial do R3. Tá legal? Certo? Se eu botar isso aqui, a solução disso agora é uma reta não passando pela origem, que não é um subespaço vetorial do R3, é um subespaço que a gente chama de um subespaço afim, que é um subespaço vetorial transradado. O subespaço vetorial tem que passar pela origem. Tá legal? Beleza? Mas por que
que só o fato de você transladar ele deixa de ser um espaço vetorial? Pelo seguinte, porque, aliás, vou contar outra história. Assim, o que é um espaço vetorial e um subespaço vetorial? Não sei, não faço a menor. Pronto, então. Esse é o como. A história acho que eu já devo ter contado essa história. Como eu já disse, eu sou velho. Então eu conto a minha história. Então, uma coisa que eu lembro claramente da graduação, né, que aconteceu, eu fiquei reprovado em álgebra linear na graduação. E uma coisa que eu tenho essa imagem na cabeça, assim, a sensação, o professor entrar na aula de álgebra linear e falar, um espaço vetorial e escrever a definição no quadro, que é uma estrutura algébrica, né, um espaço vetorial. E eu pensava assim, que porra é essa? Assim, o que esse cara está falando? E tipo assim, aí o que quer dizer não entender nada? Às vezes as pessoas acham que não entender é entender o que ele está escrevendo. Então, tá vendo aqui? Para todo, x, y, não sei o que lá. Você sabe ler o que está escrito. Exatamente, não é não saber ler, né? Mas da onde veio isso, assim? Entendeu? Beleza? Então, o que é um espaço vetorial, tá? Deixa eu... Então, o objetivo do tempo o objetivo dessa aula é esse mesmo, é resgatar essas coisas, né? É fazer meio que passar a limpo essas questões. Então, o que é um espaço vetorial? Antes de... Tá pegando aqui, ó. Oi? Tá pegando aqui esse quadro também. Esse aqui? Tá. É a TV. Então, um espaço vetorial é um conjunto. Assim, deixa eu... antes disso, explicar. Um espaço vetorial é uma estrutura algébrica, assim como corpo, anel, grupo. O que é uma estrutura algébrica? É um conjunto munido de operações. Tá legal? Certo? Então, eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é o que a gente chama de um espaço vetorial real, certo? Porque eu poderia, por exemplo, aqui no lugar de R, eu poderia colocar C, aí eu teria um espaço vetorial complexo. Ou poderia colocar um corpo qualquer, certo? Mas assim, aí, o modelo de espaço vetorial mais familiar que a gente tem é o RN, tranquilo? Certo? Que é um conjunto com vetores. A ideia de o nome espaço vetorial tem isso, vem daí, né? Só que ele é munido de um corpo, esse aqui é chamado o corpo de escalares, daquele espaço vetorial, beleza? Por que é o corpo de escalares? Porque é o corpo que vai servir para eu definir a operação produto por escalar. Porque essas duas operações aqui, elas são definidas assim, ó. Isso aqui é a soma vetorial, é a soma de vetores, né? Que a gente faz no R2, no RN. E esse produto aqui é um produto por escalar. Que a gente multiplica um vetor por um escalar e o resultado é um vetor. Tá beleza? Certo? Então, e aí a definição de um espaço vetorial é isso. É um conjunto munido, né, acoplado assim, a um corpo de escalares, que em geral é R, mas pode ser C ou pode ser outro corpo, aí tem toda... Né, você bota corpos mais bizarros aí tem espaços vetoriais bizarros, mas enfim, a ideia é essa. Um corpo e essas duas operações. Então, quando normalmente é R, a gente fala que é um espaço vetorial real. E o modelo padrão para isso é o RN. Tá beleza? Certo? E aí, na definição, aí tem aquele montão de operações, de propriedades. Beleza? Aí o que a soma vetorial tem que ser? A soma vetorial tem que ser comutativa, blá 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 blá, pronto, é isso. Então, o espaço vetorial é isso. Então, e o que é então um subespaço vetorial? É um subconjunto
do espaço que também é um espaço vetorial. Beleza? Então, por exemplo, no R2, aliás, no R2 não, vou colocar, fazer um desenho aqui, no R3. Mas não vou conseguir desenhar isso não. Tá, o R3 aqui, tá? Beleza? Agora, pensa, né, no R3 um plano passando pela origem. Tá legal? Um plano passando pela origem é um subespaço vetorial. Certo? Na verdade, quando a gente tem um subconjunto de um espaço vetorial, como eu falei, esse subconjunto vai ser um subespaço vetorial se ele é em si um subespaço. Tá legal? Certo? Na prática, para verificar isso, eu só tenho que verificar o fechamento daquelas operações dentro daquele conjunto. Por quê? Porque as propriedades, ele herda do espaço todo. Porque as propriedades, né, comutatividade, blá, 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 estão valendo no espaço todo. Tranquilo? Certo? Então, se eu pegar um subconjunto aqui, E1, contido em E, para ele ser um espaço vetorial, para esse E1 ser um espaço vetorial, dentro dele, eu tenho que ter essas operações definidas. Certo? Então, a soma tem que ser, dentro dele, tem que ser assim, ó. Beleza? Tranquilo? Então, se eu tiver um plano aqui, não passando pela origem, tá? Certo? Faz de conta que esse plano, vou chamar de E1 esse plano aqui. É um plano que não está passando pela origem, concorda? Se eu pegar um vetor pertencente a esse plano, beleza? Se eu multiplicar esse vetor por um escalar, ele vai sair do plano. Certo? E se eu pegar a soma também de dois vetores pertencentes ao plano, ele vai entender o que eu quis dizer com esse desenho ou não? Sim. Então, esse plano aqui não é um subespaço vetorial porque ele não é fechado em relação às operações. Agora, um plano passando pela origem é. Se eu desenhar esse plano aqui passando pela origem e pegar um vetor dentro desse plano e multiplicar um vetor, melhor até falar assim, um vetor pertencente ao plano, tá? E multiplicar por um escalar, ele vai continuar pertencente, o resultado continua pertencente ao plano. Né? Se eu pegar dois vetores pertencentes ao plano e somar, a soma continua pertencente ao plano também. Beleza? Tá? Ficou claro isso? Então, no R3, quais são os subespaços vetoriais do R3? São planos e retas passando pela origem. Ou o próprio R3, né, porque ele é um subespaço vetorial principal, ou a origem, só o zero. Né? Que aí, beleza, pessoal? Certo? E por que eu estou falando pertencente? É para que eles tenham uma confusão, é o seguinte, que quando eu digo, porque um vetor, como elemento, ele é a mesma coisa que um ponto, né? Ele é identificado pela pontinha da seta. Então, quando eu digo que esse vetor pertence ao plano, não quer dizer que o desenho da seta está dentro do plano, quer dizer que a ponta da seta é um ponto do plano. O desenho da seta é só uma representação ilustrativa que nos ajuda em algumas coisas para as quais os vetores servem, né? Mas o vetor é identificado como um ponto. Certo? Então, eu digo que esse vetor aqui pertence a esse plano se a ponta da seta é um ponto no plano. Não se a seta está dentro do plano, beleza? Certo? Então, se eu pego dois vetores pertencentes ao plano, a soma vai sair do plano. Então, ele não é fechado em relação àquelas operações. Por isso, ele não é um subespaço vetorial. Certo? Mas a gente chama ele, às vezes, de um subespaço afim. Por quê? Porque ele é a translação de um subespaço vetorial. Ficou claro?
Tá na boa, pessoal? Certo? Bom, então por isso, posso apagar isso aí bem pouco. Isso é uma foto. Eu nunca vi um exemplo tão feio na minha vida. Hã? Tá fazendo para entender tudo. Tá, não tá na boa? Certo? Então posso apagar? Então por isso que eu estava falando aquilo, ó. Se eu tenho isso aqui, ó, x mais y menos z igual a 0. E x menos 2y mais z igual a 0, tá? Isso aqui, a solução disso, porque isso aqui é um plano, isso aqui é outro plano, tá? No R3. A solução disso é a interseção desse plano, que é uma reta. No caso, uma reta passando pela origem, porque eu tenho 0 aqui, tranquilo? Se eu tiver uma constante diferente de 0, eu vou ter uma reta também, só que não passando pela origem. Tranquilo? Então, seria a reta não passando pela origem, seria um subespaço afim do R3. E é isso que faz ela ser não homogênea. Então a gente usa essa nomenclatura, né? Ah, Assim, sim. homogêneo é quando o sistema homogêneo é quando tem 0 do outro lado. Então, a solução do sistema homogêneo é um subespaço vetorial. E Beleza? do não homogêneo não vai ser um subespaço vetorial Não, vai porque ser não passa pela origem. Isso. Porque ele não vai passar pela origem. Sim, beleza. Vai ser um subespaço afim. Beleza. Beleza? Tranquilo? Então aqui, a mesma coisa eu vou ter agora. Se eu tiver igual a 0, como estava aqui antes, eu tenho uma equação diferencial linear de primeira ordem homogênea. Se eu tenho uma outra coisa aqui, eu tenho uma equação não homogênea. Certo? Tranquilo? Beleza? Tá, então aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui. Então aqui tranquilo isso, né? Agora vão começar a aparecer as analogias com RN, tá? Porque aqui o que vai acontecer? Qual é o lugar onde essas funções habitam? Né? O conjunto onde eu vou colocá-las. A forma mais simples, assim, eu vou precisar derivar, né, essa função x. Beleza? Então eu vou considerar que essa função x pertence ao conjunto C1 de R, tá? Que são as funções, o que é C1? As funções derivadas com derivada contínua. Tá beleza? Certo? Enfim, aí tem toda uma discussão também. Aí tem vários teoremas que discutem assim, qual é que tem que ser o espaço, o conjunto onde eu boto que a solução vai ser assim, a solução vai ser assado, mas isso não vem muito ao caso pra gente, tá? Para simplificar, eu vou considerar que todo mundo aqui também pertence a esse conjunto C1 de R, tá? Certo? E esse conjunto C1 de R, o que é o conjunto C1 de R? É o conjunto das funções de R em R. Não precisa ser R, poderia ser um domínio qualquer, mas eu estou só, enfim, não importa muito isso, tá? Esse conjunto C1 de R, ele é um espaço vetorial também. Tranquilo? Certo? Por quê? Porque quem são os elementos desse conjunto C1 de R? São funções. Tá legal? E com funções eu posso definir uma estrutura de espaço vetorial. Porque eu tenho essas operações definidas, né? A soma de funções e o produto de função por escalar, que no caso o escalar é um número real. Tá certo? Beleza? Tá? Então, esse conjunto aqui é um espaço vetorial também. Só que aí eu estou pensando as funções como elementos desse espaço vetorial.
Tá? Então, isso é bem aquilo que a gente já falou bastante em análise 1, que é o que é uma estrutura, qual é o objetivo na matemática contemporânea de se definir estrutura algébrica. É você reconhecer estruturas, né, comportamentos algébricos análogos em conjuntos cujos elementos têm natureza completamente diferente. Né? Então, a princípio, eu penso assim, o Rn é um espaço vetorial, tem uma estrutura vetorial, certo? Mas no conjunto de funções eu também posso colocar essa estrutura. Então é útil para mim pensar nesse conjunto de funções como um espaço vetorial. Tranquilo? E esse estudo de equações diferenciais, ele evidencia bem isso. Porque o que a gente vai ver agora é que o conjunto solução de uma equação linear é um subespaço homogêneo, no caso, é um subespaço vetorial desse conjunto aqui. Beleza? Certo? O conjunto de todas as soluções dessa equação, ela é como se fosse um sistema. Dentro desse espaço, o conjunto é um subespaço, é bem análogo. Se for homogêneo, é um subespaço vetorial. Se for não homogêneo, é um subespaço afim. Tranquilo? Certo? E o que a gente vai ver também é o seguinte: a dimensão desse conjunto é dada pela ordem da derivada. Certo? Então, a equação de primeira ordem, o conjunto solução, né, porque ela vai ter infinitas soluções, né? O conjunto solução é um subespaço vetorial de dimensão 1 dentro desse C1 de R. Tá legal? Se for uma equação de segunda ordem que a gente vai ver, vai ser um subespaço vetorial de dimensão 2 dentro desse C1 de R. Tá legal? E aí se for homogêneo é um subespaço vetorial, se não for homogêneo é um subespaço afim. Beleza? Show? Tá. Então, o que eu ia falar? Sim, a observação interessante é que esse C1 de R é, como eu acabei de falar, um espaço vetorial. Por quê? Porque eu posso definir essas operações aqui e elas vão satisfazer aquele conjunto básico de propriedades, tá legal? Só que, quando eu falo de espaço vetorial, um conceito, né, importante que aparece atrelado à ideia de espaço vetorial é o conceito de dimensão, certo? Tranquilo? E da onde, como é que eu defino dimensão de um espaço vetorial? Por quê? O que é a ideia de dimensão? Tá? Que a gente sabe intuitivamente, tridimensional, né? Mas qual é a definição matemática da ideia de dimensão nesse contexto de espaço vetorial? Porque aí depois tem dimensão fractal, que é outra coisa, tá? Mas nesse contexto de espaço vetorial, o que é a dimensão? Essas operações aqui, elas me permitem também falar de uma coisa que é muito importante em espaços vetoriais, né? Porque aí vários conceitos aparecem a partir daquelas operações ali. Um primeiro que aparece é a ideia de combinação linear, né? Que todo mundo já ouviu falar. O que é combinação linear? É você somar vetores e multiplicar, né? Então, quando eu faço assim, 2, 1, 0 mais 3, 1 menos 1, isso aqui é uma combinação linear, certo? Beleza? Tranquilo? E aí, a partir da ideia de combinação linear, eu posso definir a ideia de dependência linear. O que é dependência linear? É quando você tem um conjunto de vetores, você vai falar que eles são linearmente dependentes, quando um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros. E ele vai ser linearmente independente quando ninguém é combinação linear de ninguém. Então, por exemplo, se eu escrever esse conjunto de vetores aqui
no R3, tá? Tranquilo? Esse conjunto de vetores aqui, ele é linearmente dependente. O que eu escrevi mais fácil, o terceiro é a soma dos dois primeiros, tá? Beleza? Que soma é a combinação linear mais simples. Beleza? Mas esse conjunto é linearmente dependente, tranquilo? Geometricamente, isso quer dizer que esses três vetores são coplanares, que eles estão assim, né? Um deles é a soma dos outros dois, eles estão dentro do mesmo plano passando pela origem. Alguma dúvida? Então, sempre que eles forem linearmente dependentes, eles vão ser coplanares? É, no R3 sim. No R2 eles são colineares. Entendeu? Então, justamente, aí vem a ideia de dimensão. Qual é a ideia de dimensão de um espaço? É a cardinalidade do maior conjunto linearmente independente que eu posso colocar naquele espaço. Beleza? Então, no R2, né, eu só posso ter dois vetores linearmente independentes. Se eu tiver um terceiro vetor, necessariamente ele vai ser combinação linear dos outros dois. Tá beleza? Isso ou não? Não, eu aceito, mas por quê? O seguinte. Pode apagar aqui. Então, isso tudo são coisas que deveriam ser discutidas em álgebra linear na graduação. Eu já te falei como é que foi minha álgebra linear na graduação. Tá, isso. Tá. Mas assim, eu acho que não é... Eu acho que a gente fala muito assim de ensino de cálculo na graduação, mas o ensino de álgebra linear é bizarro também. A álgebra linear é uma matéria que é muito... Tudo é dado muito procedimentalmente, né? Então, por exemplo, que a gente vai falar, acho que não hoje, semana que vem, alto valor e alto vetor. O que é isso? É uma coisa super legal e que é dado um procedimento lá, determinante, terminando daí, né? Enfim. Mas, respondendo a Adriana, por que no R2? Porque olha só, eu vou colocar dois vetores aqui no R2. Por exemplo, U e V, certo? Se eu tiver um terceiro vetor W, necessariamente eu posso escrever W como combinação linear de U e V. Como eu faço isso? Geometricamente. Prolongo aqui, aí traço uma paralela aqui e uma paralela aqui. Está razoavelmente paralelo? Tá. Então, aqui, ó, esse vetor aqui que eu projetei paralelamente esse vetor W nas direções, né, projetei na direção de U paralelamente a V e na direção de V paralelamente a U. Para quê? Para formar um paralelogramo. Né? Então aqui é um A vezes U e aqui é um B vezes V, certo? Então esse W vai ser A vezes U mais B vezes V. Tranquilo? Então, para eu conseguir, se eu tenho esses dois vetores U e V aqui, para eu conseguir um vetor W que não seja a combinação linear deles, eu tenho que sair para o espaço. Porque no plano, sempre eu vou conseguir desenhar esse paralelogramo. Beleza? Então, no espaço, eu consigo ter três vetores linearmente independentes. Mas se eu colocar um quarto, ele já vai ser combinação linear daqueles. Beleza? Certo? Então, a dimensão do espaço, de um espaço vetorial, é um número máximo de vetores linearmente independentes que cabem naquele espaço. Tranquilo? Certo? Então, no R4, né? Então é mais ou menos isso. Para eu ter uma independência linear aqui, eu preciso aumentar uma dimensão. Né? Aí do R3 para o R4, a mesma coisa, assim por diante. Né? Então, essa é a ideia de base. Né? A ideia de base é um conjunto linearmente independente maximal, que gera o espaço. Tá legal? Porque, por exemplo, no R3,
eu posso ter um conjunto linearmente independente com um vetor só, sempre vai ser linearmente independente, mas eu posso ter com dois vetores, só que dois vetores não geram o espaço todo. E eu posso ter com três vetores. O que quer dizer gerar o espaço? Qualquer outro vetor do espaço é a combinação linear daqueles três. Então, isso que é uma base. Né? O que é uma base? É um conjunto linearmente independente que gera o espaço. Então, maximal, porque ele tem tamanho máximo. Certo? Então, no R3, para ter uma base, eu preciso, qual é a maior quantidade de vetores linearmente independentes que eu consigo? 3. Quando isso acontecer, eles vão formar uma base. Se eu botar um outro vetor, ele já vai ser linearmente dependente. Tá? Beleza? Tá na boa? Isso é bem geometricamente, isso quer dizer o quê? Posso pensar assim, falar em ortogonal só para simplificar, mas não precisa ser ortogonal, tá? Que é uma ideia que eu uso até em vetores. Falar de dimensão. O que é a dimensão de um espaço? É o número máximo de retas perpendiculares que cabem naquele espaço. Então no R2, eu posso desenhar duas retas perpendiculares. No R3 eu posso desenhar três perpendiculares, duas a duas, né? Quer dizer, cada uma é perpendicular a todas as outras. Beleza? Então isso tem a ver com dependência linear, só que precisa ser perpendicular, né? Pode ser oblíquo, mas enfim. Beleza, pessoal? Fez sentido tudo? Sim? Tá na boa? Tudo coisas que vocês já sabiam ou não? Vitor, deixa eu só me situar aqui. Você começou a falar de equações diferenciais, né? E aí, para falar da dimensão desse conjunto, da solução, você está falando da dimensão juntando, né, com... eu estou falando do conceito de dimensão. Conceito de dimensão utilizando a álgebra linear. Na verdade, quando eu comecei a explicar isso, que eu ia falar o seguinte, que esse cara aqui, C1 de R, que como eu falei, é um espaço vetorial. Se ele é um espaço vetorial, eu posso perguntar qual é a dimensão dele. Tá? E pensando assim, qual é o número máximo de elementos, né, vetores linearmente independentes. Aí eu vou chegar à conclusão que ele tem dimensão infinita. Beleza? Porque basta você pensar os polinômios. Se eu pensar monômios, certo? Se eu pensar T, T2, T3, Tn, todo mundo é linearmente independente, porque ele não pode ser combinação linear de nenhum. Beleza? E fora um monte de seno, então, beleza? Que não é a combinação linear uma das outras, beleza? Então, esse cara aqui é um espaço vetorial de dimensão infinita. Certo? Tranquilo? Na verdade, é até um infinito muito grande. Uma área que eu nem sei, não é área zero. Não, o espaço, não. Não, o espaço das funções diferenciáveis de R em R. Esse espaço é um espaço vetorial de dimensão infinita. Tá? O que a gente vai demonstrar daqui a pouco é que o conjunto das soluções de uma equação diferencial homogênea, linear homogênea, é um subespaço vetorial desse aqui, cuja dimensão é o grau da derivada. Isso a gente vai demonstrar. Beleza? Certo? Tranquilo? Isso que vai nos permitir achar a chamada solução geral, né? Que é nada mais, nada menos que uma combinação linear. Tá? Então, vamos lá. Isso aí tudo tá... Fala. É mesmo fazendo analogia com o sistema mesmo, né? Sistemas lineares. Né? Aí eu tenho duas incógnitas, duas soluções, posso fazer duas. Na verdade, não é bem duas incógnitas. Eu tenho uma incógnita só. Mas... Duas equações. Hã? Vai ter duas equações. Não, mas é a verdade. Não, calma, eu vou chegar lá. Vamos falar dessa aqui de primeira ordem primeiro. Que a gente só vai chegar lá, tá? Beleza? Tá, rapidinho.
Então o que você está falando que tem dimensão infinita é tipo o conjunto de Todas as funções funções. que tem primeira derivada. Isso. Isso é infinito, o conjunto de funções que tem primeira derivada. Aí o que não vai ser infinito é o conjunto de soluções disso. Isso. beleza. Conjunto de soluções de uma equação De uma diferencial. equação. Isso. Entendi. Beleza? O que você vai conseguir achar é só uma regra geral para aquilo. Tá. Exatamente. Que vai ser um subconjunto de dimensão igual à primeira derivada, né? O grau. É igual ao grau da derivada. O grau da derivada. Então, no caso aqui, como a derivada primeira, vai ser dimensão 1. Tá. Mas se eu tiver uma equação de segunda ordem, vai ser dimensão 2. Mas isso a gente vai demonstrar ainda, tá? Beleza? Bom, então, vamos falar primeiro de equação de primeira ordem, certo? Equação de primeira ordem, eu consigo uma forma, equação de primeira ordem, linear, homogênea ou não homogênea, eu consigo um método que é praticamente uma fórmula para resolver qualquer uma, certo? Resolver naquele sentido que eu falei, achar uma expressão algébrica para a solução. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Como é que é esse método? É o chamado fator integrante. Já lembra que eu ouviu falar nisso? Então, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor, sem perda de linearidade, eu vou colocar... eu posso pegar isso aqui e dividir tudo por A, tá? Tranquilo? E aí, obviamente, tem que ter hipótese, que aí tem... A não pode ser diferente de zero, enfim, mas eu não estou muito preocupado com essas sutilezas aqui, eu só quero dar uma ideia geral. Então, a gente vai pegar uma equação assim, ó. Beleza? Eu vou supor, sem perder a generalidade, que esse A é igual a 1, então eu divido tudo por A e fico com uma coisa aqui. Esse A aqui seria o B sobre A em cima, tá? Certo? Eu vou trabalhar com a equação assim, beleza? Certo? Só para simplificar as contas mesmo. Aí posso apagar para eu poder esse quadro? Ó, tá pegando outro quadro também. Esse aqui? Aham. Tá. Agora fiquei com essa mania, você quer apagar tudo. Olha só, eu vou escrever, só por preguiça também, eu vou escrever sem colocar o T entre parênteses, mas lembrando que tudo é função de T aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, na verdade, olhar para esse lado esquerdo da equação e é tipo quando a gente, sabe quando a gente completa quadrados? Que a gente força a barra para aquilo virar uma determinada coisa que a gente quer. Aqui é parecido, só que eu vou forçar a barra para aparecer a derivada do produto. Tá? Então, eu vou multiplicar essa equação por uma função U, certo? Então vai ficar assim, x' vezes U, não vou usar assim. Beleza? Certo? Então eu vou multiplicar por uma função U e eu vou procurar qual é a função U conveniente que faz esse lado esquerdo da equação virar uma derivada do produto. Tá? Beleza? Para isso acontecer, o que tem que acontecer? Aqui eu tenho o x', concorda? Então, esse cara aqui tem que ser U' x. Beleza? Então, isso aqui tem que ser igual a U'. Tá beleza? Certo? Se eu conseguir uma função U espertamente escolhida de tal maneira que isso aqui seja U', isso aqui vira derivada do produto. Tá beleza? Certo? E para isso acontecer, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter U' igual a vezes U, tá?
Certo? Tranquilo? Qual é uma função que satisfaz isso aqui? Eu posso responder de olho. É a exponencial de AT. Certo? Que a derivada dela, exponencial de AT, é A vezes a própria função. Tá beleza? Certo? Na verdade, se esse A for uma constante, mas esse A pode ser uma função. Tá? Entenderam o que eu falei se esse A for uma constante? Sim? Certo? Porque aí eu pego A é elevado a vezes T, a derivada de E elevado a vezes T é A vezes a própria E. Então vai satisfazer isso aqui, tá? Agora, esse A pode não ser uma constante, ele pode ser uma função. E aí a conta é parecida. Qual é a conta que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, ó, eu vou ter U' sobre U é igual a A. Agora eu vou botar aqui o lado de T só para lembrar que é uma função, tá? Certo? Beleza? Aí, o que aparece desse lado aqui, U' vezes U, deixa se vocês concordam com isso, é a derivada de logaritmo de U. Beleza? Certo? Por quê? Quem é a derivada de logaritmo pela regra da cadeia? Isso. É 1 sobre U vezes U', que é a regra da cadeia, tá? A derivada do logaritmo aplicada em U vezes a derivada de U, que é exatamente isso aqui. Tá na boa? Isso. Certo? Certo. Então, quem é que tem que ser esse U? O logaritmo de U tem que ser igual a integral de A. Aqui eu estou usando o símbolo integral como uma primitiva mesmo, tá? Beleza? Certo? Então, esse U de T, vou botar aqui, U de T tem que ser exponencial da integral de A. Tá legal? Cacete. Isso aqui que eu chamo de fator integrante. Então isso daí, pensando naquela ideia de completar quadrado, é isso aí que eu tenho que ter noção de que eu vou ter que colocar lá para poder chegar onde eu quero. Exatamente. Isso aí é aquela parte do livro que É a parte do livro que ver. é fácil ver que é. Isso. É fácil ver que U de T é E elevado à integral de AT dt. Tá, mas vocês entenderam a conta? Não, eu entendi, mas assim... Tá. Então vamos fazer um exemplo. Tá. Tá, vou fazer aqui. Aqui tá pegando tudo. E aqui, Só até aí que não. aqui. Tá, até mais pra lá um pouco tá. Tá. Aí tá. Vou pegar um exemplo aleatório aqui dessa folha que eu tenho, só pra gente... Certo? Eu já vou botar até uma condição inicial aqui. Já pra gente começar a resolver problemas de condição inicial, tá? Desculpa, gente, eu não vi que tava ligado não. Tô tirando foto do quadro, tá? Desculpa, eu não vi que o flash estava ligado. Acho que é melhor sem um flash. Não, com certeza. Eu não vi que estava ligado não. Tá. Beleza? Isso aqui é a condição inicial, tá? Daqui a pouco eu falo o que é isso. Tá, vou só resolver essa aí e a gente faz intervalo. Beleza? Então olha só, esse método que eu vou aplicar aqui. Então o fator integrante que eu vou multiplicar aqui vai ser E elevado a uma primitiva
daquilo que está multiplicando x. Tranquilo? Certo? Aí, uma primitiva de T2, né, é T3 sobre 3. Alguma dúvida? Tá? Aí eu vou pegar esse fator integrante e vou multiplicar pela equação. Certo? Então eu vou ter x' é elevado a T3 sobre 3, T3 sobre 3, mais T2x igual a T2 é elevado a T3 sobre 3. Alguma dúvida? Ué, você não explica. T2x no Tá errado. Certo agora? Beleza? Então, justamente como eu falei, se completar quadrado, automaticamente quando eu faço isso, o que aparece do lado esquerdo vai ser necessariamente a derivada de um produto, tá? E vai ser a derivada, vou escrever assim, de x elevado a T3 sobre 3, igual a T2 elevado a T3 sobre 3. Alguma dúvida? Beleza? Então isso aqui não preciso nem pensar. Se vocês quiserem pensar, pode, né? Se derivar isso aqui, vai dar isso aqui direitinho. Né? Exatamente que esse fator integrante foi escolhido para que isso acontecesse. Beleza? Certo? Tem uma tela linda aqui de altos valores e altos vetores. Eu tô louco para mostrar, mas acho que vai ser só semana que vem. Mas tá beleza isso aí? Tá, calma, deixa eu pensar. Posso ir apagando aqui? Então pensa aí. Mas eu ouvi, só uma parênteses agora. Porque a minha pesquisa é de DDP, né, para fazer mapa. É interessante se você falou que eu não sabia. O quê? Essa parte do Poincaré. Porque então. realmente, o trabalho que eu estou lendo agora, escrevendo, o Lagrange está querendo fazer uma transformação da coordenada da esfera para o plano. E aí chega num momento que ele fala, olha, eu não vou conseguir mesmo. Eu acho que é impossível. Ele fala, eu acho que é um trabalho impossível determinar os valores, né, para dar uma fórmula. E aí ele fala por um caso particular, porque ele queria fazer no geral, uma fórmula, encontrar uma fórmula geral. É interessante que aí hoje o estudo nosso é mais das caras e das possíveis respostas, e antes era determinar Então. um valor interessante. Então isso foi até a doutorada Tatiana, né, que ela fez isso, o trabalho do Poincaré nessa mudança de paradigma, entendeu? Enfim, depois você pode olhar lá. Essa aqui? Então, Você só multiplicou pelo... eu multipliquei por esse fator integrante. Se você derivar isso aqui, vai dar o que está em cima. Ah, então, porque é a regra do produto era isso. É a regra do que eu produto. Você derivar isso vai fazer É a Então primeira é como vez se eu que estivesse assim. fazendo essa analogia com completar quadrado, é como se eu estivesse agrupando. E ali você igual ao T2 Mas é... Não, aqui é porque eu multipliquei a equação por isso, né? E a sua? E agora tu vai integrar, né? Agora eu vou integrar. Beleza? Mas qual o objetivo exatamente? É achar a solução. Vamos chegar lá. Resolver a equação. Em relação a T. A solução vai ser uma função x de t. Mas calma, vamos chegar lá, já vai. Mas aqui, algebricamente, Na verdade, eu achei o fator inteligente. VAX. Essa condição inicial aqui que eu já vou falar o que é, tá? Por enquanto, se x de 0 igual a 0, esquece por enquanto, tá? Beleza? Já vai ficar mais claro quando eu acabar.
Mas até aqui, o que eu peguei? Eu multipliquei essa equação aqui por isso aqui. Por isso que aparece que eu tenho que multiplicar dos dois lados. Quando eu faço isso, automaticamente o lado esquerdo vira esse produto. Porque esse fator integrante U, ele é escolhido propositalmente para isso acontecer. É bem análogo quando eu tenho tipo x2 mais 4x. O que eu vou fazer? Eu vou somar 4 e subtrair 4. Certo? Por que é o 4? Quando eu somo 4, automaticamente isso aqui vira x mais 2 ao quadrado. Né? Porque esse 4 que eu somei aqui foi escolhido para isso acontecer. Beleza? Ah, boa? Na boa. Aí depois que você, entre muitas aspas, completa esse quadrado, você faz a integral. Então agora eu vou fazer a integral disso aqui, porque agora eu vou ter a derivada disso que está em parênteses é isso aqui. Então eu vou ter que x elevado a t3 é a integral beleza? Agora eu estou calculando a primitiva, certo? Você passou a integral dos dois lados, a integral da derivada é a função. Isso. Eu tenho assim, a derivada disso é isso aqui. Então, em outras palavras, eu prefiro usar o termo de primitivas. Em outras palavras, isso que está aqui é a primitiva disso. Entendeu? Então eu vou calcular a primitiva disso. Tranquilo? Certo? Só que agora eu vou ter que botar aquela constante de integração, porque agora eu quero todas as primitivas. Porque agora eu quero, isso é um detalhe assim, para ajudar a entender o que a gente está fazendo. O que eu quero encontrar são todas as soluções dessa equação, tá? Então eu vou resolver essa integral. Tá? Então como é que resolve essa integral aí? Alguém sabe? Não é nosso objetivo aqui, mas alguém sabe resolver essa integral? Não tem que fazer substituição. É o cubo sobre 3 chama de U, né? Substituição simples. Eu chamo S de T3 sobre 3. Aí eu vou ter que ser S é igual a 3T2 dt, tá? Então, isso aí é aquele negócio que eu falei, método de integração, que na verdade não vai ter tempo de falar muito sobre isso, tá? Mas na verdade, no caso aqui, esse método de integração, ele tenta reverter a regra da cadeia. Porque essa é uma função aqui que vem de uma, é uma derivada que vem de uma derivação composta. Não dá só T2, não? Hã? Não tem 3. Desculpa. Não tem não. T2, tá? Então isso aqui vai ficar integral de E elevado a S ds, concorda? Beleza? Então isso aqui vai ficar E elevado a S mais uma constante, que vai ser E elevado a T3 sobre 3 mais uma constante. Alguma dúvida? Não. Aí esse T3 é porque você vai botar os limites de integração. Não, eu não vou botar os limites de integração. Porque justamente... Então como é que você sabe que o S é esse... Não, então, porque justamente o que eu estou fazendo aqui... por causa da... Tá, esquece. Eu tô, por isso, a gente usa o símbolo de integral por conveniência, mas na verdade o que eu estou fazendo aqui é uma antiderivada. Então, não, é aquilo que a gente chama de integral indefinido e integral definido. Não é uma integral definida, eu não quero calcular uma área. Eu quero calcular a primitiva. Na verdade, o que eu estou usando aqui é o teorema fundamental do cálculo. Eu quero usar a primitiva mesmo. Entendeu? Entendi. Aí você só refez a substituição, né? Porque eu quero voltar para a variável t. Beleza. Exatamente. Aí tem que igualar isso a isso. Oi? Igualar essas duas. Sim, vou igualar, mas o que é importante perceber aqui é que o que eu obtive aqui é a família de primitivas. Daquilo lá. Disso aqui. Pode ver, se derivar isso aqui, vai dar isso aqui.
Tá legal? Pela regra da cadeia. Vai dar exatamente isso aqui. Então, em que pé eu estou? Que x é elevado a t3 sobre 3 é igual a e elevado a t3 sobre 3 mais k. Concorda? Onde k é uma constante real. Beleza? Agora, o que eu quero encontrar, na verdade, é o x. Tá legal? Então eu vou isolar esse x. Eu vou ficar com x de t é igual a 1 mais k vezes e elevado a menos t3 sobre 3. Beleza? Então, isso aqui, agora que é importante para a gente entender que conta é essa que a gente fez. Isso aqui é o que a gente chama de solução geral. O que quer dizer solução geral? Isso aqui é a expressão que dá o conjunto de todas as funções possíveis que são soluções daquela equação. Quando tem uma condição inicial, você consegue resolver. Isso, agora eu vou botar a condição inicial. Exatamente. O x0 igual a 0. Isso. Essa Tá? daí é sem x é igual a 0. Essa é sem x0 igual a 0. Então, na verdade, a ideia é o seguinte. Aquela equação diferencial, ela tem infinitas soluções. Certo? Mas se você condicionar... Aí quando eu dou uma condição inicial, tem uma solução só, de forma geral, que é chamado Teorema de Picard. Que eu vou falar sobre ele na volta do intervalo. O Teorema de Existência e Unicidade. Tá? Beleza? Mas a ideia intuitivamente é isso aqui. Beleza? Certo? Quando você condiciona, você vai achar o cara, né? Eu vou achar o K, exatamente. Então o que eu tenho aqui é uma família de funções. É uma família de curvas, tá certo? Beleza? Então, essa expressão aqui é a expressão que define o conjunto das soluções. Certo? Então, o conjunto de todas as soluções possíveis daquela equação diferencial são as funções na forma 1A para qualquer K pertencente a R. Beleza? Certo? Então, aí agora eu vou só substituir, mas observem o que eu falei no começo. Que isso aqui é um espaço afim de dimensão 1. Certo? Por quê? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma função, então eu tenho um múltiplo daquela função, certo? Mais um. Exatamente. Se não tivesse esse mais um, seria um espaço, um subespaço linear de dimensão 1. Certo? É como se fosse uma reta no R2. Né? Porque a gente tem que pensar agora nessas funções aqui como elementos de um espaço vetorial. Certo? Então, essa função aqui é como se fosse um U naquele espaço vetorial. Tá? É um vetor lá. Certo? Então, se não tivesse esse 1 aqui, ó, seria um K vezes um vetor, que é uma coisa unidimensional. Isso aqui é uma equação paramétrica, na verdade. Tá? E esse mais 1 aqui vai transladar da origem, dentro daquele conjunto. Na verdade, o 1 poderia ser uma função, poderia ser um T2, uma coisa, né? O 1 foi por acaso, tá? Não necessariamente vai ser uma constante, mas vai ser, isso é um subespaço afim, porque é uma função multiplicada por escalar somada com outra função. Unidimensional, tá? Beleza? Aí agora eu vou só substituir a condição inicial, então eu vou ter que x de 0 é igual a 1 mais k, concorda? Sim. Tá? Então eu vou ter k igual a menos 1, tá certo? Sim. Então a solução correspondente àquela condição inicial é essa. Beleza? Tranquilo?
Alguma dúvida? Então, Essa aí é um espaço real. não, isso aqui é um elemento do espaço vetorial. Entendeu? O espaço vetorial ambiente é esse aqui. Tranquilo? Certo? Essa equação aqui, né, se eu pegar o conjunto S da x de t com k pertencente a R, o conjunto solução é um subespaço. Beleza? Desse espaço aqui de dimensão 1. Dimensão de R. Esse é um subespaço mesmo, não é? Esse aqui é um subespaço, é a equação de um subespaço. E aqui é um elemento desse subespaço. Tem que estar com essa daqui, é um subespaço assim. Se você pensar nesse exemplo aí, o meu conjunto universo de possibilidades seria a solução geral e o meu conjunto de verdade seria o que deu ali, né? Se fosse pensar no problema... Específico. Sim. Beleza. Mas se fosse pensar sem isso aqui, eu vou pensar no conjunto de soluções como um subconjunto, né? Porque aqui eu tenho, como eu disse, aqui eu tenho uma família de curvas, que é um subespaço. E ali eu tenho uma curva pertencente a essa família. Então a ideia é que cada valor da condição inicial que eu der aqui, eu vou achar um valor de K. Tá? Beleza? Então, para cada condição inicial, eu tenho uma função pertencente àquela curva. Beleza? Tranquilo? Estão curtindo? É um subespaço, porque se você somar, por exemplo, ela com ela mesma, É um subespaço duas vezes a afim. solução. Não, é um subespaço afim, né? Se eu somar dois elementos desses sem o mais um aqui. É porque eu estava sempre para botar em evidência. O quê? Botar o quê em evidência? Se você somar a solução com qualquer outra variação da própria solução. Era por isso que eu fizer um subespaço. Mas essa solução aqui ou essa? Essa aqui. Não, essa aqui é um elemento só. Mas se você somar, se eu tiver um K1 elevado a menos T3 sobre 3 e um K2 elevado a menos T3 sobre 3, certo? Se eu somar essas duas, também vai ficar uma constante vezes E elevado a T3 sobre 3. Por isso que sem esse 1 é um subespaço vetorial. Certo? Se eu somar esse 1, eu estou trasladando da origem, vai ser um subespaço afim. Certo? É tipo quando você tem isso aqui é literalmente uma equação paramétrica dentro desse espaço de dimensão infinita. E quando você tem no R3, por exemplo, você pega um vetor, multiplica por um escalar. Então, você tem K vezes um vetor U. Né? Isso vai ser os múltiplos do vetor U, que é uma reta. Se eu pego K vezes o vetor U multiplico e somo com V, eu estou trasladando da origem. Então aí é exatamente isso que está acontecendo aqui. Beleza? Tá. Não, mas essa solução aqui é única? Essa solução aqui é única para essa condição inicial. Para cada condição inicial tem uma única solução. Entendeu? A minha pergunta era porque eu somei ela com ela mesma. Aí essa aqui? Isso, aí deu duas vezes a solução. Aí isso é uma Não, isso é solução. coincidência. Essa aqui, né? Você multiplicou por 2, é isso? Não, no caso eu somei ela com ela mesma. Eu queria saber se a soma das soluções seria uma solução para a função. Só se a equação fosse homogênea. Entendeu? Que não é o caso ali. Não. Entendeu? É isso que eu estou falando, que é um subespaço afim. Se a equação fosse homogênea, a solução seria na forma de K vezes alguém, entendeu? Não teria a translação. Não teria a translação. Certo? Se fosse uma equação homogênea, seria K vezes alguma função. Aqui no espaço, por exemplo. Isso. E no caso, como ela é não homogênea, é K vezes uma função mais outra função. E no caso aqui deu uma função constante, mas é
Poderia não ser constante aqui, tá? Vitor, você pode apagar essas coisinhas que você colocou É, por isso que eu último, ia que não falar. faz parte Claro. da solução, só para tirar a foto? É porque eu fui tirando fotos parciais e não achei boa a ideia. Então, um intervalo de 10 minutos, né? Quer passar o seu café 15? Tá. Não, mas não é 40, ó. Não, o máximo 20. Não, o máximo de intervalo de 13 minutos, porque a gente tem que apontar a força número 13. Desliga aí, doutor. Soltou agora, viagem.